Josué capítulo 1, versículo 1. Encontraram? Diga amém. Amém. Está dizendo assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e te serás bem-sucedido. E o último versículo diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode escolher alguém que está do teu lado, à direita ou à esquerda, atrás, diga assim: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Profetiza isso para alguém, fala assim: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Você pode assentar-se, por favor? Em nome de Jesus. E agora eu vou profetizar para todos vocês: porque o Senhor teu Deus é com vocês por onde quer que vocês andarem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção ter vocês todos aqui nesta noite, para juntos nós buscarmos a presença do Senhor. Nós estamos dando esse pequeno intervalo para nós enchermos o coração da palavra, e depois nós vamos continuar orando, buscando a presença do Espírito Santo. Mas interessante, amados e amadas, quando nós nos deparamos com esta circunstância, com esta transição. É claro... Fala no microfone, fazendo favor, porque a menina está ouvindo. Ok. É claro que... Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós vamos falar no microfone aqui, tá bom? No nome do Senhor. Louvado seja Deus. Daqui uns dias vai ter que ser só no microfone. Amém. Só no microfone. Já estou ficando rouco, né? É desse jeito. Glória a Deus. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, é interessante nós observarmos que este texto aqui, ele começa com uma expressão muito interessante nós observarmos e tirarmos nesta noite. A primeira expressão que eu observo aqui e tiro nesta noite para nós é a expressão depois. Depois nós sabemos que é algo que foi encerrado e que precisa ser dado a continuação. Esse depois, que justamente está dizendo, é quando Moisés ele morreu. E se nós olharmos para a vida de Moisés, ele teve um papel muito importante em Israel, o papel de ser o libertador do povo. Levou o povo ao deserto, mas lá no deserto, o povo pôde contemplar as maravilhas e a glória do Senhor. Mas quando a palavra do Senhor nos mostra, no último capítulo, que Moisés, ele avista a terra, e ele morre antes de entrar na terra, Deus, após Moisés ter morrido, levanta alguém que estava analisando todas as coisas, para que então pudesse dar prosseguimento àquilo que estava acontecendo, que era a entrada do povo para chegar até a terra prometida. Nós precisamos de entender uma coisa, que na nossa vida, por mais que o ciclo ele encerra,
Deus, ele sempre tem algo que vem depois para a nossa vida. Ele sempre vai trazer algo para manifestar depois na nossa vida. Ele vai manifestar o novo, porque Deus, ele é Deus de coisas novas para a nossa vida. Deus sempre é o Deus do depois. É o Deus que depois levanta alguém. É o Deus que depois abre uma porta. É o Deus que provisiona algo depois para as nossas vidas. E a provisão para o povo de Israel foi essa. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor veio a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, ou seja, aquele que estava ao lado de Moisés, vendo como era, como executava, e então disse para ele: olha, o meu servo Moisés é morto, levanta-te agora e passa o Jordão e leva este povo, para que eles possam então começar a executar o que eu tenho através da vida deles, que é combater contra os moradores da terra, conquistar a terra e serem estabelecidos. Eu quero pegar esse chavão deste texto aqui para nós podermos entender essa questão do depois, e é o que Deus está me revelando. Que na vida de muitas pessoas é como esta fase, a fase que termina algo, mas na vida de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, ou de poucas, mas precisamente individualmente na vida de determinadas pessoas, quando se encerra algo relacionado à vida dela particular, ela não passa para o depois, ela fica parada no depois, ela fica sem executar algo no depois. Sabe o que isso vem a nos mostrar? Que a pessoa, ela está como se fosse um exemplo de um cadeado que foi fechado e que precisa de uma chave para ser destravada, para ser aberta. E é desta mesma forma que estava acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel, ele havia vindo um ciclo com quem? Com Moisés. Mas agora deveria começar um novo ciclo na vida deste povo, sendo levantado este homem chamado Josué, que era servidor servia o Senhor, mas também era servidor de Moisés. Nesta noite eu queria falar um pouquinho com vocês sobre destravando o futuro. O futuro estava esperando para esse povo. Qual era o futuro? O futuro tão almejado. Primeiro, sair das garras do Egito, deixar de ser servos do Egito, deixar de comer cebolas, deixar de fazer algo tão forçado, um trabalho tão duro, somente por estar naquela terra e por comer das migalhas que aquela terra estava providenciando para eles. Deus tem algo, e tinha algo muito mais excelente. Deus queria, como um cadeado, abrir, destravar o futuro na vida deste povo. Mas como fazer para que tanto Josué como o povo de Israel pudesse ver Deus destravando e trazendo futuro para eles? É claro que o texto aqui vai demonstrar e vai mostrar para Josué qual é o segredo de destravar o futuro, o segredo, a chave para abrir o cadeado, a chave para poder trazer a revelação, a liberdade, e então ir avante e conquistar aquilo que Deus tem, não só para a vida do líder que era Josué, mas para a vida de todos aqueles que estavam debaixo das suas ordens, do comando e da direção de Deus. Sabia que tem pessoas, amados, que até mesmo estão dentro da casa de Deus e que estão com as suas vidas travadas, que o futuro nunca acontece, que ela parou aquele ciclo e que nada está acontecendo de novo na vida dela? Talvez ela fala: porque Deus não me ama. Talvez começa a deixar a mente flutuar e pensar em tantas coisas que poderia ser. E nós vamos entender pela palavra que isso vai depender de nós, porque Deus, Ele já está com a chave de sabedoria para revelar para nós biblicamente o que Ele tem para nós, para que nós possamos tomar posse da chave que abre o cadeado, que destrava o futuro, e o futuro venha tornar-se presente na nossa vida, e nós venhamos ver a glória de Deus se manifestada sobre a nossa vida. Você pode perceber na palavra de Deus, quando se fala de Jesus no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 2, diz que todos aqueles que o receberam, Ele deu poder para eles serem considerados, sabe como quem? Como filhos do Deus Altíssimo. Então todos aqueles que se conectam a Jesus, que aceitam a Jesus, que recebem Jesus nas suas vidas, Deus então
põe a sua mão de autoridade, dá a delegação para essa pessoa, para ela tornar o quê? Filha do Deus Altíssimo. Quando Deus olha para nós aqui, que já recebemos a Cristo, que deixamos Ele entrar no nosso coração, Ele vê todos nós no mesmo pé de igualdade, no mesmo nível de igualdade. Qual é, pastor? O nível de sermos filhos e filhas de Deus. Mas existem segredos na palavra de Deus que destravam o futuro para aquilo que está escrito também lá em Filipenses, que por Cristo Jesus Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, Deus está na região celestial, assentado no seu trono. Na mão dele tem todo o poder, na mão dele tem toda a bênção, na mão dele tem o futuro. Ele é dono do passado, ele é dono do presente e ele é dono do futuro, e ele está pronto para destravar o futuro e empregar na sua vida a bênção que ele tem para a sua vida, a bênção que ele tem para a sua família. Mas isso vai depender de nós agora, porque ele já nos constituiu como filhos, como filhas, e agora nós precisamos tomar da chave certa para abrir as portas, podemos dizer assim, e o Senhor derramar de toda sorte de bênção que já conquistamos por Cristo Jesus, que estão nas mãos do Senhor para se materializar na nossa vida. Quem está entendendo isso, diga amém. A palavra do Senhor vai nos mostrar alguns segredos que o futuro pode chegar até nós. Essa palavra aqui que nós lemos depois, isso está empregando ao futuro, depois que Moisés morreu, ou seja, começou-se o presente, mas o presente que era futuro. Deus levantou Josué, e quando Deus levantou Josué, Deus disse assim: olha, meu filho, levanta, vai até o povo e guia este povo para atravessar o Jordão. Aonde vocês pisarem, olha para você ver que isso já tem a ver com a mensagem, com o tema que eu dei aqui, destravando o futuro. Que vocês começarem a pisar, começarem a combater contra os moradores da terra, e vocês forem, vamos supor, até tantos graus ao norte, ali vai ser de vocês. Se vocês forem até tantos graus ao sul, ali será de vocês. Ao leste e ao oeste, aonde vocês pisarem o pé de vocês, ali eu estarei abençoando, ali eu vos darei a terra. Mas tem uma coisa, queridos, que a palavra de Deus vai nos mostrar, para nós podermos, que o Senhor falou no meu coração, num versículo muito importante para nós, que está em Jeremias 29:11, para nós entendermos uma seguinte pergunta: o que nos aguarda no futuro? Que futuro é esse, pastor, que você está falando? É futuro só de bênçãos materiais? Não. O futuro que eu estou falando, irmãos, engloba bênçãos que Deus pode nos dar nesta terra, mas engloba bênçãos espirituais também. Futuro que Deus quer é unir o espiritual ao material e ser completo na sua vida, a bênção do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que o que nos aguarda no futuro, está escrito um dos textos, e eu achei esse mais conveniente, para nós podermos ler, que está em Jeremias 29:11. Escuta bem, o Senhor diz assim para o povo de Israel: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Prestou atenção no texto? Deus está dizendo: olha, os planos que eu tenho para vocês não são planos que vocês viveram lá no passado, eles já passaram. O que aconteceu com vocês no passado já passou, mas os planos que eu tenho para vocês são planos que vão tornar presente, mas eles são futuros. E os planos do futuro não é nenhum mal para vocês, não é nada de perda, não é nada para vocês reclamarem, não é nada para vocês queixarem, não é nada para vocês murmurarem. O plano que eu tenho para vocês é de paz, é de bênção, é melhor para a vida de vocês. É isso que Deus está dizendo. Mas, amados irmãos, a pergunta é: o que nos aguarda no futuro? O que nos aguarda no futuro são futuros maravilhosos da parte de Deus para nós. Mas para que esse futuro venha até a minha vida, como que isso vai acontecer? Aqui o texto nos mostra a primeira chave, versículo 6. O Senhor virou para ele e disse assim: esforça-te. A palavra esforçar quer dizer dar força, animar, estimular. Preste atenção, querido, isso é muito importante, isso é óbvio, isso é algo que tem que ser empregado na nossa vida. Por isso que a Bíblia lá em Hebreus
quando está falando sobre a questão da disciplina, a questão da pessoa que o Senhor ama. Você lembra muito bem desse texto? Lá está dizendo, né, que o pai repreende o filho que ama, o pai disciplina porque ele ama o filho. E você vai lendo um pouquinho mais para frente, antes de chegar no texto que fala assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês conhecem muito bem esses textos. Mas lá anteriormente está dizendo: olha, vocês precisam de estender as mãos para quem está espiritualmente com seus joelhos vacilantes, ou seja, está tremido, não aguenta ficar com as pernas eretas, firmes. Está falando de vida espiritual, não está falando de deficiência na perna, isso não está falando de deficiência física, de uma pessoa que passou por um acidente, não, mas está falando de algo espiritual para a nossa vida. E é importante, queridos, nós saímos do individualismo e nós entrarmos no coletivo. O que o senhor está dizendo sobre isso, pastor? A questão do ânimo, questão de dar força, questão de ajudar alguém. É isso mesmo, preste atenção. Um dos textos maravilhosos, quando eu fiquei noivo, lá está dizendo em Eclesiastes que um é uma parte do cordão, não é isso que lá está dizendo, que o outro é outra parte do cordão, porque o cordão tem 3 dobras, e Deus é a parte terceira do cordão. Se uma quebrar, tem mais 2, se 2 quebrar, tem a última que segura as 2 partes que quebraram. Qual é essa última parte? É Deus. Então ter ânimo é você não só ter ânimo você para lutar, para pelejar, para conquistar, para levantar de manhã cedo, de madrugada, rapar neve, ou sair na chuva, ou sair no frio, ou sair no sol, ou subir na escada alta, ou limpar tantas casas por dia. Não é só isso, mas é a questão de você ver alguém que já perdeu o ânimo e ter coragem de estender a mão. Agora presta atenção, queridos, quando nós olhamos para este texto bíblico aqui, as pessoas falam a questão da numerologia, questão de quantas pessoas. Alguns dizem que só de homens, preste atenção, só de homens existiam 800 mil israelitas. Outros falam que era 1,5 milhão, e chegam até dizer que era 3 milhões de pessoas que, quando adentraram aquele chamado deserto, Moisés sozinho conduziu eles pelo cuidado de Deus. Agora preste atenção numa coisa: tanta gente, você com filho, você com criado, você com cachorro, você com gato, você com cavalo, com a sua criação, com tudo, em cima dos animais. E preste atenção, alguém vai cansar na caminhada. Ou a criança vai ser a primeira a cansar, os mais velhos também vão cansar. Um vai cansando primeiro até chegar os mais jovens, e todos vão cansar. Não importa a idade, a caminhada é longa. Nós sabemos muito bem que não é fácil o deserto por causa da areia para caminhar, não é fácil por causa do sol, durante a noite não é fácil por causa do frio. Agora imagina, se cada um pensa por si mesmo: você vai para o seu caminho lá, né? Você cuida da sua família, que eu cuido da minha. Você cuida da sua vida, como muitos têm aí essa concepção, e eu cuido da minha vida. Beleza, claro, ninguém adentra até onde não foi chamado. Essa é a minha filosofia de vida, essa é a minha teoria de vida. Eu só vou te ajudar se você quiser, por mais que eu sou um pastor, por mais que eu sou um líder. Se não quer ajuda, como que eu vou ajudar a pessoa? Mas a Bíblia aqui nos mostra, se você olhar esses pormenores, deixar a tua mente fluir, você vai perceber que o ânimo não é só individual, de sair na caminhada, de atravessar o primeiro obstáculo, que é o rio, e depois ter que conquistar a terra, ter que matar adversário, depois ter que conquistar outras cidades, e quando terminar tudo, ainda cavar buracos para levantar a tenda. Não é fácil tudo isso, mas Deus está dizendo que é preciso destravar a bênção que Ele tem para nós no futuro. E para destravar a bênção, a nossa atitude é a atitude de, primeiro, eu ter força individual para não ver as dificuldades que estão na minha frente. Quantos obstáculos vocês venceram para estar nesse país? Quantos obstáculos nós continuamos ainda? Aqueles que são documentados, glória a Deus, aleluia, que já venceu esse. Mas e os indocumentados? Os que não podem, por um motivo ou outro, ter o documento. Cada dia você e eu estamos matando um leão, estamos matando um urso, ou até mais de um urso, ou até mais de um leão, ou até tigre. Cada dia nós precisamos ter força, ter poder na
nosso físico, poder na nossa alma para vencer. Mas preste atenção, ninguém entra na terra prometida sozinho, ninguém vai entrar no céu sozinho, se nós não entendemos que a ajuda tem que ser mútua, que nós precisamos ajudar uma outra. Agora preste atenção, se tivesse só eu aqui, vou usar o exemplo de mim, só eu aqui, e aí a nossa irmã Lia fosse, né, missionária Lia fosse para casa, minha esposa não quisesse vir, pastor Gilson não viesse, e eu ficasse aqui sozinho, fazendo vigília, daqui a pouco eu ia desanimar, porque não tem ninguém aqui para me ajudar. Vocês estão entendendo a mensagem? Não tem ninguém. Se eu, querido, quero chegar aonde como filho, aonde você como filha, Deus tem nas regiões celestiais preparado o futuro para você e para mim. Se eu quero chegar lá e o futuro tornar-se presente, eu preciso pegar a primeira chave para abrir o primeiro cadeado que impede o futuro tornar-se presente na minha vida que está travado. Sabe qual é? É a questão de nós termos ânimo, de nós buscarmos, sabe o que? Animar, estimular, ter força para empregar força. E esta força tem que ser empregada não é só para eu caminhar, não é só para eu chegar no meu destino, mas para eu estender a mão para o meu irmão, para a minha irmã, e ver que quando está trôpego o joelho, quando o joelho está vacilante, eu ter o discernimento de Deus de estender a minha mão e ajudá-la também a caminhar. Se for preciso uma milha, caminha uma milha. Se for preciso 10, caminha 10. Se for preciso todo dia você mandar um texto bíblico, manda, porque vai chegar uma hora que o poder da palavra vai firmar os artelhos, e ele e ela vai ter ânimo para ajudar alguém que está sem ânimo. Está entendendo a palavra aí, amém? Precisava de ânimo. E a primeira chave do segredo para destravar o futuro, não só de Josué, do povo, era ânimo. Tenha ânimo, Josué, tenha ânimo. Não olhe para as barreiras, não olhe para os adversários, não olhe para o rio, não olhe para as dificuldades. Você precisa ser o primeiro a demonstrar o ânimo. Ânimo primeiro para você, ânimo para ajudar a sua família, para ajudar a esposa, ânimo para ajudar o povo. Josué, tenha ânimo, Josué. Vira para alguém e fala assim: meu irmão, tenha ânimo, tenha força, tenha estímulo, seja animado, tenha ânimo, vença aí, não é? Por isso que a pessoa vai cedendo, ninguém ajuda, e daqui a pouco cai depressivo, porque perdeu o ânimo, perdeu a vontade, ninguém está ajudando, já perdeu a força das pernas espirituais, e aí não consegue ir mais adiante. Segredo, escuta aí, para destravar o futuro, para eu chegar até lá, ânimo na minha vida. Eu tenho que ter ânimo, eu não posso olhar só para as barreiras, eu tenho que ser como os dois espias que voltaram, né? Os dois espias, Josué e Caleb, todos voltaram. A terra é linda, tem frutas maravilhosas, cachos que nós podemos carregar. Tem que ter dois, um do lado do outro, de tão grande que é o cacho de uva. Mas tem uma coisa: os gigazeus estão lá, os anaquins estão lá, os filisteus estão lá e são donos da terra, estão lá. Começaram a ver o lado só negativo e esqueceu que Deus derruba o lado negativo e Ele é Senhor sobre todas as coisas para dar vitória, aleluia. Tem gente que só fica olhando para o lado negativo e aí o ânimo vai embora. Mas nós temos que ser como Josué e Caleb: olha, tem gigante, a terra é boa, mas Senhor, nós vamos conquistar no teu nome. O Senhor é Senhor dos exércitos, a terra vai ser conquistada, nós vamos lá, porque nós estamos com o Senhor, o Deus que vence as batalhas, o Deus da guerra, o Deus da vitória, aleluia. Ser ânimo, irmãos, ser ânimo. Não é só ficar chorando as misérias das coisas erradas, das coisas difíceis, não. Nós vamos vencer, nós vamos chegar lá, tem que ter ânimo, amém? Então Deus fala com ele, olha aí quantas vezes, né? Esforça-te, né? Esforça-te. Agora a segunda palavra, a segunda chave, sabe qual é? É a palavra que Deus fala: esforça-te, que é a mesma coisa de se estimule, se anime, tenha força, mas bom ânimo. Tenha bom ânimo. Sabe o que é ânimo? Parece que é a mesma coisa, né? Que esforçar, é ânimo, sim, é força, é coragem. Mas ânimo quer dizer coragem, determinação. Você está vendo o inimigo, mas o inimigo
ele não está causando medo em você. Você está determinado. Qual é a determinação nossa? Determinação, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Nós vamos chegar até lá. Pode ter Anakim, pode ter Gigazeus, pode ter Jebuseus, pode ter o dono da terra, pode ter cavalo, pode ter lança, pode ter espada, pode ter bomba, pode ter um exército de milhões, mas nós estamos determinados. Estamos vendo o inimigo, mas nós já estamos enxergando aonde? Determinado, lá do outro lado. É lá que nós vamos chegar. O contrário de bom ânimo qualquer, não ter ânimo, mau ânimo, perdeu a determinação. E isso acontece com muitas pessoas. A visão é curta, a visão é pequena. Preste atenção, as minhas irmãs aí, me desculpem que usam óculos. Se você tem um problema para não ver longe, se você tirar a lente do óculos, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ver o lugar longe. Tem o óculos para perto e tem o óculos para longe. Qual que é o pior? Perto ou longe? Eu acho que o pior é longe, né? Que você está dirigindo, o pior é longe, né? Não é pior perto. Mas anyways, perto ou longe? Você retirou a sua visão, que é determinada por aquele objetivo que você tem, você perde a visão, você perde o seu objetivo. Deus está dizendo para ele: olha, Josué, a primeira chave para você destravar, para você retirar e o futuro vir até você e o povo você precisa se esforçar, você precisa estar na qualidade de ajudador, animar alguém, mas você tem que ter bom ânimo, ou seja, determinado, tem que ter determinação, irmãos, tem que ter determinação para chegar. E por último, que nós compreendemos, segundo aqui a palavra de Deus está nos mostrando, empregue a lei do Senhor. Versículo 7 está dizendo: então somente esforça-te, sê muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e te serás bem-sucedido. Aleluia! Onde deve estar esta lei empregada? Aonde que ela tem que estar empregada? Primeiro, a lei tem que ser empregada, aqui o texto está falando, na boca. Você tem que citar a lei toda hora. Olha, o gigante é grande, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Tem que usar a palavra. Quando nós orarmos, vamos usar a palavra de Deus. Deixa Deus te fazer lembrar salmos, te fazer lembrar passagens. Cita a palavra, ela tem que estar na tua boca. O Senhor está dizendo aqui, olha, para ele, olha, você tem que se esforçar. Você tem que ter ânimo, ou seja, você tem que ajudar você a chegar. Olha aí o texto, né? O que nós estamos pregando. Ajudar você a chegar, ajudar o outro a chegar. Você tem que ter determinação de começar e de terminar e chegar até no lugar. Mas o que acontece? Moisés deixou um exemplo para vocês. E o exemplo é a lei que tem que ser vivida. A lei que tem que ser empregada. E qual é o primeiro lugar que a lei tem que estar? Na boca. A lei tem que sair da boca. A lei tem que ser profetizada. Por isso que o crente, queridos, tem que saber usar muito bem as palavras que saem da sua boca. As palavras que saem da nossa boca, ela tem que lançar bênção sobre a vida de alguém. As palavras que saem da nossa boca, a gente vê a circunstância que está ao nosso redor. E tem muita gente que é assim, vê a circunstância e a primeira coisa que faz é amaldiçoar, falar mal, queixar, murmurar. Mas nós não vamos aprender. Como o Senhor disse para ele: olha, você tenha ânimo, você se esforce, mas não aparte da tua boca o livro desta lei. Você vai meditar nele de dia e de noite. Aonde tem que estar em segundo lugar o livro da lei? Tem que estar aqui dentro, ó, inculcado na mente, lembrar toda hora. E sabe quem vai fazer você lembrar? Quando você pegar e tiver vontade de ler e de observar a palavra do Senhor, o Espírito de Deus vai fazer nós lembrarmos da palavra. Ela vai estar inculcada na nossa mente, mas vai estar na nossa boca. E quando se levantar as adversidades, nós vamos profetizar a lei do Senhor nosso Deus. E aí
sabe, terminando todas as coisas, aonde esta lei deve estar, segundo a palavra de Deus aqui, nos nossos membros, para eles executarem a vontade de Deus. Olha o versículo 8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele, na mente, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer o quê? Conforme tudo o que nele está escrito. E aí, como consequência, se está na minha boca, se está na minha mente, que é a mesma coisa do coração, da parte sentimental, e se está nos meus pés, sabe o que Deus vai fazer? Porque a palavra de Deus está sendo obedecida e empregada na nossa vida. Olha aqui que está dizendo: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia! As 3 chaves que vai abrir o futuro e Deus vai fazer a vitória vir na nossa vida são essas: termos o quê? Nós termos força, né? Termos ânimo, nós sermos pessoas determinadas e empregar a palavra na nossa vida. Pode ter certeza de uma coisa: primeiro obstáculo, que é o Rio Jordão para ser passado, você ainda vai fazer como Josué. Você vai mandar sacerdotes pegarem 12 pedras, levarem lá para o outro lado, para eles, quando passarem por ali, sempre lembrarem: foi Deus que abriu as águas, passamos com pés enxutos, a arca de Deus veio, e do outro lado nós celebramos, vendo estas pedras, a memória de Deus na nossa vida, a vitória de Deus na nossa vida. Você quer que aquilo que ainda não chegou até você se materialize? Primeiro, tome posse daquilo que Deus tem para você. Qual é? Empregue a palavra, se levante e ajude alguém a caminhar. Está ouvindo alguém que não vem na igreja? Dá um telefonema, ajude alguém a voltar para a casa do Senhor. Anime alguém a firmar as suas pernas espirituais. E outra coisa, seja determinado a não olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor. Seja uma pessoa focada, seja uma pessoa que tenha uma determinação de propósito na sua vida. E aí Deus te abençoará com toda sorte de bênção. Vai te abençoar no material, mas vai te encher também de bênçãos espirituais. É isso que nós precisamos, irmãos. Agora tem gente que faz o contrário. Tem gente que só foca o material, só material. E aí, quando vai ver a coroa da pessoa, não tem nenhuma pedrinha na coroa. Porque nada de espiritual foi buscado, nada de espiritual foi conquistado. Quando precisar de expulsar um demônio, não tem autoridade. Quando precisar de orar por um enfermo, não tem autoridade. Quando precisar de aconselhar alguém, dar uma palavra de sabedoria, não tem autoridade nem sabedoria. Nesta noite eu quero profetizar que você vai destravar o futuro, você vai caminhar, você vai ter foco, vai pregar a palavra de Deus no seu coração, e Deus vai te abençoar tanto nesta terra como no porvir, 100 vezes mais, para louvor da sua glória. Você crê nisso nesta noite? Você crê que Deus vai destravar o futuro para você, que Deus vai abrir a porta do futuro para você, e Ele vai materializar no presente as coisas para você? Então comece a crer. Deus, Senhor, dá um exemplo. Deus, segundo a tua palavra eu profetizo, o Senhor vai me abençoar arrumando um trabalho, Ele vai abrir a porta do trabalho. Mas também, Deus, eu profetizo que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Deus vai operar, porque você e a sua casa vão servir poderosamente o nome e a presença desse nosso Deus, que é Jesus de Nazaré. Amém? Em nome do Senhor. Vem cá na frente, vamos vir aqui, vem cá na frente, em nome de Jesus. Esse foi o segredo de Josué. Não é difícil, irmão? Não, mas nós temos que executar esse segredo.